Olá, nosso entrevistado de hoje gosta de extremos. Especialista em medicina nuclear, aquela que vai lá no fundo das células para detectar as doenças, ele resolveu largar o consultório, quer dizer, largar não, dividir o consultório com política, cuidar de grandes massas. Ele é de Santos, da praia, resolveu morar aqui no interior, em Rio Preto. Mas não fica aqui não, está sempre em São Paulo, Brasília e por todo o Brasil. Com a palavra hoje, o médico Eleuzio Paiva. Bom, doutor? Como é que vai, Matheus? Tudo bem. Doutor, qual que é a decisão mais difícil para um médico? Foi entrar para a política ou decidir não concorrer às eleições passadas para uma reeleição quase garantida que o senhor tinha? Olha, as duas são muito difíceis, na verdade, as duas são muito difíceis. Mas eu tenho a política não como profissão. Acho que a minha profissão é de médico. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu, momento algum, eu abdicaria de ser médico. Continuo na atividade. Quando eu estava exercendo um cargo político, também estava na atividade médica. Mas foi muito difícil, foi ter que largar, né? Largar também a política e quando já estavam com a campanha praticamente engatilhada para começar, foi uma decisão muito dura. Mas muito bem avaliado que o senhor estava, não estava? Em momento algum eu me arrependo, né? Talvez a gente fique triste por ter feito um trabalho ao longo dos anos que nos garantiria aí uma chance muito grande eleitoral, mas eu entendi naquele momento que o que eu havia combinado com o partido, que o partido havia combinado com a direção, não era o que foi feito, né? Só para recordar, o nosso partido Sim. Foi um partido que se formou durante a legislatura, um partido novo, Perfeito, o PSD, que tinham várias correntes, e existia um acordo que na eleição, tanto na eleição da União como a nível estadual, o partido avaliaria a posição, porque se tivesse conflito, o partido não tomaria posição. E eu achei lastimável o partido encaminhar com a presidente Dilma, até porque eu fui um deputado de oposição nos 4 anos. Entendi. Eu entendi que, no mínimo, seria uma incoerência muito grande. Para quem nos assiste em casa, o eleitor, ele ia ter a visão qual? Ah, não, fala mal, mas no final anda junto. Tá junto. E eu acho que não é. Eu acho que a gente que está na vida pública tem que fazer política dando exemplo para as pessoas. Eu acho que o exemplo é a postura que a gente tem na vida da gente. Qual que é o feedback que o senhor teve das pessoas, logo depois que o senhor teve essa decisão? Como é que foi a reação das pessoas? Olha, a equipe ficou muito triste, não tenha dúvida. Sim, né? claro. Nós tínhamos uma equipe muito bem formada, que nós tivemos que acabar desestruturando a equipe. Perfeito. Né? Quase todo mundo reclamou no primeiro momento, né? Principalmente a base da gente, mas com o passar do tempo as pessoas entenderam e hoje eu não tenho a mínima dúvida, assistindo todos os escândalos, as imoralidades, Sim. a corrupção que a gente vê tomando conta da máquina pública, principalmente a nível federal. Eu não vou dizer que não tenha nos outros níveis, Perfeito. estaduais e municipais, mas com certeza a União hoje é uma coisa escancarada. Você pega qualquer jornal, todos os dias esse é o assunto. Então, não tenho a mínima dúvida, até porque eu acho que a gente tem que separar muito bem o joio do trigo. Eu acho que quem está nos assistindo tem que saber que tem gente que faz política com seriedade e tem uma parcela que não é pequena, muito grande, que infelizmente faz para benefícios próprios. E a gente tem, com o tempo, de poder separando, né, essas pessoas, até para acreditar num país melhor. E o senhor acredita que 4 anos longe Tá certo que o senhor continua na articulação, continua como coordenador, um dos grandes coordenadores do partido. O senhor não acredita que 4 anos não é muito tempo para uma pessoa ficar fora do mandato? Como o senhor avalia isso? Olha, é difícil, não tenha dúvida que você terá muito mais dificuldade Sim. do que se você tivesse no mandato. Mas a vida nunca foi feita, eu não acho que a vida é feita para ter facilidades, né? Eu acho que a vida é feita para você ter postura e ter seguidores a partir do momento que você tem a postura. Então, mesmo com essas dificuldades, eu acho que o mais importante nesse momento, até porque teve uma pessoa que me falou, Matheus, há uns 8 anos atrás, talvez mais, que as grandes transformações que o país teria não viriam pelos partidos políticos, e sim pela sociedade civil organizada. Sim. Hoje eu não tenho a mínima dúvida disso. Eu fico imensamente satisfeito de participar de alguns movimentos em Rio Preto, em São Paulo. Sociedade civil organizada, eu acho que ela, com certeza, vai levar a classe política a fazer as transformações que nós esperamos que um dia aconteça. E para daqui 1 ano e meio, para que lado o político Eleuzio Paiva vai? Executivo ou legislativo?
Olha, daqui 1 ano e meio você está falando de eleição municipal. Eleição municipal. Na verdade, eu falo para todo mundo, né, que tem me questionado, vai ser candidato a prefeito ou não vai? Eu falo 2 coisas. Primeiro, que eu acho que é muito cedo para a gente poder direcionar. Eu acho que as coisas na vida da gente, elas já acontecem. Obviamente, você se prepara para que elas possam acontecer. Então, acho que primeiro é muito cedo ainda para a gente definir esse assunto. E o segundo, é tão mais importante que o primeiro, é que eleições majoritárias não é um desejo próprio, né? Eleições majoritárias, você coloca o seu nome à disposição e você tem que angariar apoios, né? Uma eleição majoritária não é só você ser bem votado, você tem que ser o mais votado. Para isso, você tem que ter a capacidade de articular e ter pessoas em volta de você, não só no partido, mas em outros partidos, formar uma aliança política grande para poder viabilizar. Então, eu acredito que mesmo que você tiver vontade, nós temos que esperar o tempo passar para ver se é possível consolidar um leque de alianças que torne viável uma postura como essa. Doutor, e como é que foi essa transição da medicina para a política? De onde que veio esse chamado? Olha, a política, eu acho que faz parte da vida do dia a dia nosso, né? Eu brinco, né, muito com meus alunos, ainda continuo dando aula em 2 faculdades de medicina. Eu brinco muito com meus alunos, que também brincam muito comigo para me provocar sobre política, que aquela história, olha, não gosto de política, tem um problema, é que quem não gosta de política é governado pelos que gostam de política. E nem sempre os que gostam nos representam, não é verdade? Perfeito. Portanto, eu acho que é muito importante a gente começar a se envolver na vida pública. Mas, na realidade, eu comecei a me envolver muito em saúde, né? Em 1993, eu presidi a Sociedade Médica de São José do Rio Preto. Sim. E a partir dali, em 95, eu fui para a presidência da Estadual. Da Paulista. E fiquei por 2 mandatos. Depois fui para a Nacional. Sim. E tinha me envolvido tanto no movimento de saúde que acabou um grupo grande de médicos e pessoas ligadas à área de saúde, foi que me viabilizaram a minha primeira eleição parlamentar. Então, foi uma coisa natural que foi acontecendo e a gente acreditando, que eu ainda acredito que a gente pode fazer muito pela saúde do Brasil, né? Aqui em Rio Preto, de vez em quando eu tenho um constrangimento, né? Uma coisa que eu sempre tive orgulho. Quando eu era presidente da Associação Médica Brasileira, eu viajei o Brasil inteiro, claro, né? Praticamente todos os estados, praticamente não, com exceção de um estado. E a coisa que eu mais me orgulhava, nunca existiu um estado que eu desci para fazer reunião com os médicos, que não tinha um médico que vinha me procurar e falar, doutor, fiz residência em São José do Rio Preto. Ou no Hospital de Base, ou na Santa Casa, no MC, na nefrologia, em qualquer lugar. Então, você veja o aparelho formador que tem em São José do Rio Preto. Em Rio Preto, hoje, só no Hospital de Base, nós temos quase 600 residentes. Certo. Se pegar Rio Preto inteiro, nós estamos falando quase em 800, 900 residentes médicos, né, depois de formados, estão se especializando. Então, são quase 1000 pessoas que nós estamos colocando no Brasil todo ano. Então, a pujança de Rio Preto, no ponto de vista da saúde, é algo para a gente que milita, que dá aula, que está à frente do serviço da gente, é uma coisa que empolga. Ao mesmo tempo, a gente fica triste de ver Rio Preto com essa pujança toda, e, no entanto, a saúde pública de Rio Preto, né, ainda muito diferente do que a gente poderia ter em Rio Preto. Mas, com certeza, eu acho que um dia nós chegamos lá. Esse é um problema... o senhor acredita que generalizado da saúde pública no Brasil, ou o Rio Preto está um pouco melhor? É claro que a gente não pode comparar com lugares mais afastados, o sertão do Brasil. Mas como é que está Rio Preto, perto de outras cidades do mesmo porte, do mesmo nível? Olha, a nível de formação, eu não tenho dúvida, né, do que nós estamos falando. Por exemplo, tem hoje em Rio Preto 3 faculdades de medicina. Uma delas, a mais antiga, que eu dou aula, ela está hoje na avaliação do MEC como a 5ª melhor escola de medicina do Brasil. Certo. Nós estamos falando aí num leque de 250 escolas de medicina, está entre as 5 melhores, né? Fantástico. O aparelho formador nosso pós, que é de residência também, está entre os 10 melhores do país, o que mostra que a gente tem uma riqueza muito grande de conhecimento em Rio Preto, qualidade. O que falta, na realidade, é a parte de assistência, quando você põe assistência pública, da capilaridade. Como é que você explica para a população? Outro dia eu fui para um debate com alguns amigos aqui na região norte
e uma pessoa me perguntava, espera um pouquinho, o senhor dá aula lá, o senhor está falando que Rio Preto está entre os 5 melhores aparelhos formadores do mundo. Por que quem precisa de atenção pública, numa unidade básica de saúde, numa UPA, assim por diante, não tem comparativamente ao que é? E eu falo que isso daí é uma avaliação de gestão, né? Eu acho que cada um faz a gestão daquilo que lhe julga melhor e a gente tem que aprimorar ainda a nossa gestão para pegar essa qualidade que nós temos e poder dar capilaridade nessa qualidade que a gente tem da medicina riopretense também para a população carente. Eu acho que esse hoje é o grande desafio de Rio Preto. Como é que nós pegamos essa medicina de qualidade, hoje top no Brasil, como é que nós damos capilaridade a toda a sociedade de Rio Preto? Eu acho que esse é um desafio, né, que quem está na gestão tem que enfrentar desafio e superar. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, já teria sido resolvido, feito, né? Não é verdade? Mas com certeza é um desafio que eu acho que vale a pena enfrentar. Já que o senhor está falando em desafio, aí mais uma pergunta, mais uma provocação. Qual é o maior desafio? É lidar com os colegas médicos ou com os colegas políticos? Quais são mais trabalhosos de se lidar? Olha, o médico, eu brinco muito que o médico é muito crítico. Né? O médico, de uma maneira geral, é uma pessoa muito crítica. Talvez por ser uma profissão de estresse. Se você pegar, é uma coisa que eu debati muito, esse dado dentro do Congresso Nacional, que você pegar entre as outras profissões, você vai pegar que as profissões de saúde e aquelas que têm mais contato com a pessoa, principalmente na urgência e emergência, essas profissões são profissões de estresse. Então, o que significa uma profissão de estresse? Então, vamos pegar o exemplo de um médico e de uma enfermeira. Se comparar o índice de insuficiência coronariana, o infarto, nessa população com a população normal, você vai ver que a população da área de saúde tem 10 vezes mais chance de infartar do que uma outra profissão, como advogado, engenheiro. Então, é uma profissão de estresse. Normalmente, a profissão de estresse, as pessoas são mais críticas, né? Talvez mais contundentes, né? Mas também tem um perfil de relacionamento ético muito mais forte. Né? Médico, eu brinco, quando a gente combina uma coisa, pode ir embora. Político, a gente combina, pode pôr 3 para tomar conta, porque ele vai provavelmente não cumprir o que falou, né? Então, a gente tem essas variedades todas. Mas o médico é mais crítico, o político é mais difícil, né? Mas também você que está me ouvindo sabe disso. Quem que acredita hoje quando alguém fala? Mas tem muita gente séria, é isso que eu falo. Na política tem gente séria, tem muita gente séria. Eu acho que a vontade da gente é envolver, principalmente quem está do lado de fora, começar a participar, justamente para a gente ter hoje uma classe política com muito mais credibilidade, que infelizmente não é a realidade. Né? Exatamente. Ouvindo o que o senhor fala, a impressão que dá, e na verdade é o que acontece, me parece que ao longo dos anos o senhor foi acumulando novas funções e não foi abrindo mão. É professor, continua clinicando normalmente, continua a rotina. Como é que foi organizar essa rotina de trabalho com mais trabalhos e mais funções? Como é que ficou isso? Duro, Matheus, já está falando com você com aquela câmera ali, né? Porque provavelmente se algum filho meu ou minha esposa ver, eu vou pagar um preço alto. Ali, infelizmente, pelos caminhos que nós seguimos na vida, eu tenho uma falha grande, né? Que eu sou muito cobrado pelos meus filhos. Infelizmente, para poder ter uma agenda muito grande, tanto profissional como política, a gente acaba tendo um contato familiar menor, né? Isso daí que de vez em quando, à noite, quando a gente está fazendo as reflexões, a gente fica ponderando até que ponto foi bom. Hoje, eu tenho os 3 filhos crescidos, eu tenho 3 filhos. Um médico, uma arquiteta e um advogado. Graças a Deus já estão encaminhados. E devo isso muito à minha esposa, né? Ela que teve a competência, a humildade de dedicar ao lar e dar esse ponto de equilíbrio, né? Mas uma vez eu ouvi algo, Matheus, do governador Geraldo Alckmin, uma reunião que eu participei, estava o Geraldo Alckmin e o Fernando Henrique. Naquela época eu nem fazia política partidária. Eu era presidente da Associação Médica Brasileira. Foi uma reunião no Conselho Federal de Medicina. Nós fomos fazer uma homenagem para o Fernando Henrique Cardoso, no Conselho Federal de Medicina, e o Geraldo como médico, Geraldo Alckmin é médico, ele participou. E antes, na sala do presidente, estava eu que na época presidente da MB, o Edson, presidente do Conselho Federal, o governador Geraldo Alckmin, Fernando Henrique. E o Geraldo falou, no meio da conversa, dando um exemplo da vida dele, falou algo para mim que eu nunca esqueci. Ele falou, olha, toda vez que você quiser
passar alguma coisa para alguém, passa para alguém ocupado, porque ele sempre arruma tempo para mais uma coisa. E deu o exemplo da secretária. Ele falou, tem 4 secretárias no Palácio, na época ele era governador. 4 secretárias no Palácio. Se eu der uma missão para cada uma, vai ter sempre uma que vai fazer mais rápido. Sim. E essa que faz mais rápido é que eu dou novamente, que eu dou novamente, que eu dou novamente. Isso aí significa que na vida da gente, quanto mais compromisso a gente vai arrumando, mais compromissos vão surgindo e a gente sempre arruma um tempinho para poder adequar a vida da gente, para poder cumprir esse compromisso. E eu acho que é isso a vida da gente, né? Se ficar parado, sim, talvez a gente vá até estranhar, né? Mas a vida é um pouquinho atribulada. E além disso tudo, ainda tem minha atividade de agronegócios, né? Entendi. Eu, por herança, de família, tem que administrar. Eu também administro essa parte de agronegócio, que agora eu estou tentando passar para o filho, para ver que pelo menos essa obrigação diminui um pouco. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com essa entrevista, com a palavra, o médico Eleus Spaiva. Até já. A Câmara é a sede do Poder Legislativo, a Casa de Leis de município. Também conhecida como a Casa do Povo, é onde são elaboradas e decididas as leis que formam as principais regras de convivência da nossa cidade. É na Câmara onde estão os vereadores, e são eles que decidem, aprovam as leis e representam os interesses da sociedade. Em São José do Rio Preto, a Câmara possui 17 vereadores. O comando da casa é escolhido por votação dos próprios parlamentares a cada 2 anos. O Poder Legislativo é dirigido pela mesa diretora, composta pelo presidente, vice, primeiro, segundo e terceiro secretários. Os vereadores da Câmara Municipal fiscalizam as ações do Poder Executivo e votam as leis que geram regras locais. Decidem sobre o orçamento do município e as normas de ocupação urbana. Definem também a denominação de ruas e analisam as despesas de cada uma das secretarias municipais. Debatem os assuntos de interesse da sociedade e cobram resultados do prefeito. Fazem cumprir a lei orgânica, conhecida como a Constituição Municipal, que é o conjunto de leis que regem o município. A Câmara possui comissões permanentes, responsáveis pela discussão de diversos assuntos: finanças, obras, educação, meio ambiente, planejamento, saúde, esporte, cultura, justiça e muitos outros. Por meio da TV Câmara, a população fica por dentro de tudo que é discutido dentro da Casa de Leis. A TV entrou no ar oficialmente no dia 19 de fevereiro de 2002. Hoje, tudo o que acontece na Câmara e na cidade pode ser visto na tela da TV Câmara, o elo entre o Legislativo e os munícipes, proporcionando acesso integral ao que os vereadores pensam, falam e votam. A TV Câmara cobre temas de interesse público e educativo, com programas de entrevistas, debates e informativos. A TV é uma ferramenta da publicidade ao cidadão, um dos princípios do poder público. A história de personagens políticos, questionamentos, leitura dos diferentes pontos de vista estão em programas como Questão de Ordem, Câmara Cidadania, Fique por Dentro, Identidade Feminina, Você Conhece e Câmara Notícias. As sessões ordinárias, extraordinárias e solenes são transmitidas ao vivo, com reapresentação em horários alternativos. Toda a programação é transmitida pelo Canal 4 da NET e em breve em sinal aberto e digital. TV Câmara 13 anos. Verdade, cidadania e transparência no canal do Legislativo. Olá, estamos de volta com o programa Com a Palavra. Você está na TV Câmara. O nosso convidado de hoje é o médico Eleus Spaiva. Doutor Eleus, o senhor estava falando no bloco passado um pouco da sua vida pessoal. O senhor é de Santos. E até que idade ficou em Santos? Como é que chegou Rio Preto na vida do senhor? Olha, Matheus, eu fiquei em Santos até os 17 anos. Como é que era Santos nessa época? Olha, uma cidade muito gostosa, né? Eu brinco que Santos é uma cidade que, tanto para
na minha época, na parte de adolescência, uma cidade muito sem violência, né? Hoje, infelizmente, já tem um pouco de violência e muita droga, que me preocupa muito, né? Era família humilde? Como é que era? Olha, Classe meu média? pai é classe médica, meu pai é mineiro, né? Sim. De conceitos religiosos, éticos e morais muito fortes, o que eu acho que para mim foi muito salutar. Era eu e um irmão também médico, infelizmente meu irmão eu já perdi em 1974, e tive uma adolescência muito gostosa, né? Vivia na praia, jogando bola, né? Sim, sim. E ainda tive a sorte, né? Eu vou perder uns votos aqui, né? Ainda tive a sorte de ver o Santos Futebol Clube com o Pelé na Vila Belmiro. Foi o grande apogeu do Santos Futebol Clube, década de 60, né? Eu, para quem não sabe, sou de 53. Então, tive a oportunidade de ver. Foi um momento muito gostoso da vida. Aos 17 anos eu fui para São Paulo para estudar, fazer cursinho, faculdade, e me formei com 24 anos de idade. Fui para o Hospital das Clínicas, fiquei lá 3, 4 anos da minha vida. E aí surgiu a oportunidade de estar vindo para o interior. A Faculdade de Medicina de Rio Preto começava a se estruturar e trazendo gente nova para cá. Eu tive a oportunidade de vir conhecer, gostei muito da cidade. Aquilo só tinha o HB ali para aquele lado ali, né? Não tinha mais, não tinha. Só o HB. Né? Isso daí foi em 1981. Em 1982 eu já mudei para Rio Preto. Eu brinco que onde a gente nasce, a gente não escolhe, né? Mas aonde a gente define que vai criar a família da gente, essa a gente escolhe. E eu adorei Rio Preto. Rio Preto em 81, 82, não é diferente de hoje, mas a cidade estava começando a crescer, cidade muito gostosa. E em 1983 eu casei, então estou aqui em Rio Preto há 34 anos. Os filhos nasceram? Todos os três filhos aqui. Eu fui casar em 83. Cheguei 1 ano e meio antes em Rio Preto. E acompanhei todo o crescimento da cidade. A faculdade é algo que faz parte da minha vida, né? E a gente viu a faculdade, passamos por várias crises. Quando eu cheguei aqui, nós pegamos um período de greve, uma dificuldade. Era uma faculdade privada, sim, que se estadualizou depois. E eu fico satisfeito, ter dedicado a vida a uma cidade, a uma faculdade de medicina, que a gente viu a transformação, né? Pegar uma faculdade que naquela época podia fechar, não fechar, e hoje está entre as 5 melhores faculdades do país, é uma alegria muito grande. E a medicina de Rio Preto sempre foi um oásis, né? O professor Domingo Braille, uma das pessoas que eu convivi quando cheguei, admirando desde aquela época, ele falava, olha, Rio Preto vai para frente porque é a última cidade que o cometa vai no estado de São Paulo, né? E tinha equipes aqui fantásticas. Para quem está nos assistindo, uma coisa marcante. Você acredita? Dá alguns exemplos da medicina de Rio Preto. Sim. Por exemplo, transplante. Renato, que está ali atrás da câmera, né? Transplante em Rio Preto, se a gente pegar 2 tipos de transplante, rim e fígado, São José do Rio Preto faz mais transplante de fígado e rim que o estado do Rio de Janeiro. Você acredita nisso? O estado do Rio de Janeiro não faz tanto transplante de fígado e rim como faz, por exemplo, São José do Rio Preto. Então, para você ver, né, como a qualidade da medicina, né, pujança de São José do Rio Preto. E nos últimos anos, né, eu acredito também muito desse desenvolvimento se deve muito ao governo do Estado de São Paulo. Eu acho que teve um investimento muito grande na gestão geral do Alckmin, nos hospitais universitários. Certo. Quer dizer, não só Rio Preto, mas eu vejo também o HU de Ribeirão, Botucatu, Unesp, Marília, né? E o raciocínio muito óbvio. Vamos apostar nos HUs, no hospital universitário, porque eles permitem a resolutividade do sistema. Não adianta você só atender, você tem que atender e resolver. Né? Senão vira empurro-terapia. Né? Entendi. Atende, põe numa ambulância e drena para um outro centro. E você acaba não resolvendo o problema do paciente. Falar em paciente, o que o médico Eleuzes Paiva acha do paciente Eleuzes Paiva? O senhor se cuida? Como é que o senhor é disciplinado ou é um péssimo paciente? Olha, eu vou falar uma coisa, a minha família vai falar outra. Né? Eu acho que eu me cuido, minha família acha que eu me cuido pouco. Né? Mas eu não faço check-ups periódicos, mas me cuido. Né? De vez em quando está fazendo uma avaliação, ter uma ideia, né, da saúde da gente. Até porque eu brinco, depois que a gente ultrapassa os 60 anos de idade, as portas se abrem, né? E para algumas doenças, então a gente tem que ter um cuidado maior aí para evitar, né,
Eu acho que tão importante como viver mais é viver mais com qualidade. Eu acho que esse é o desafio. Não é só viver mais. Sim. Mas tem que viver mais, mas ter qualidade de vida. E o senhor tantos avanços na medicina, o senhor cuida especialista na área de nuclear, não é? O que mais de novo tem se comentado nessa área específica que o senhor trabalha há tantos anos? Olha, a medicina nuclear, para quem está nos assistindo e não é da área de saúde, dá um dado para vocês que demonstra hoje o que é a tecnologia na área de saúde. O conhecimento na área médica, ele dobra a cada 5 anos. A cada 5 anos, né, você tem praticamente o dobro de conhecimento. Significa muito claramente que uma pessoa, né, um médico, profissional da área de saúde, se ele ficar sem estudar durante 10 anos, praticamente ele está fora do mercado. Idade média. Ele praticamente está fora. O que mostra que o acúmulo, né, de conhecimento em curto espaço de tempo é muito grande. Medicina nuclear, basicamente, ela tem um salto de qualidade. O que é medicina nuclear, primeiro, para quem está nos assistindo? Né? É uma especialidade médica, né? Semelhante, né, no campo da área de imagem, por exemplo, da radiologia, mas tem uma diferença. Como é que você que já foi fazer uma tomografia, ou uma ressonância, ou um raio-x simples, né, de tórax, o aparelho emite, né, radiação que ultrapassa a pessoa e fixa num filme. Né? Assim funciona, você tem um aparelho que irradia. Né? Na medicina nuclear é diferente. A radiação nós damos para o paciente, o aparelho detecta a radiação. Aí pode preocupar, fala, poxa, mas você está dando radiação ao paciente para detectar. Mas a quantidade absorvida pelo organismo é muito baixa. E ainda com uma outra vantagem, a radiação que a gente utiliza é radiação gama. O que significa isso? É radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é igual a onda de rádio, também é uma radiação eletromagnética. Então a interação com a matéria é muito baixa. Estou falando isso para dizer que nós dependemos muito do quê? De tipos de substâncias novas e aparelhos para detectar. É mais ou menos há uma década. Aqui no Brasil, nós que introduzimos essa metodologia no Hospital Sírio-Libanês. A nossa equipe também é a equipe que dirige a parte de medicina nuclear do Hospital Sírio-Libanês. E nós começamos a operar um aparelho novo chamado PET-scan. Tomografia por emissão de pósito. Hoje, né, modéstia à parte, nós temos a maior casuística da América do Sul, hoje é do nosso grupo dentro do Hospital Sírio-Libanês. E da ideia, o que é o PET-scan? A pessoa que fez ganhou um prêmio Nobel, Matheus. Ela teve uma ideia fantástica, fácil da gente entender. A energia, né, que a gente tem no organismo advém muito, né, da quebra da molécula de glicose. É a glicose que dá energia. Isso daí via ciclo de Krebs, um pouquinho mais complexo. E o que essa pessoa teve a ideia brilhante? De o que é a célula tumoral. A célula tumoral é uma célula normal que em determinado momento, né, essa célula sofre uma alteração, né, do seu mecanismo de multiplicação e começa a se multiplicar mais. Oriundo de uma célula normal, ela tem uma alteração e começa a ter multiplicações celulares mais avançadas. Ela não sabe a hora dela morrer. Ela vai... E ela vai se multiplicando, por isso que vai crescendo o tumor, porque a multiplicação daquela célula é maior que o restante do órgão que ela está. Então ela começa a se acumular. E a pessoa teve uma ideia, ela falou, qual célula consome mais energia? A célula normal ou a célula tumoral? A tumoral que estaria trabalhando mais? O Matheus já deu o diagnóstico. A célula tumoral que está multiplicando mais, ela gasta mais energia. Então, qual é a ideia que ele teve? Ele pegou aquela molécula de glicose com 6 átomos de carbono, retirou um hidrogênio e pôs um flúor radioativo que emitia radiação. Então, uma molécula de glicose, tirou, né, uma molécula de hidrogênio e pôs uma molécula de um flúor radioativo. E o que acontece? Quando você injeta, né, essa substância, que é uma glicose marcada como uma substância radioativa, quando você administra endovenosamente essa substância, depois de 1, 2 horas, ela se distribui em todo o corpo homogeneamente. Aonde tem mais gasto de energia, o que acontece? Ela capta mais. E exatamente com isso, ele conseguiu dar um grande salto na medicina e você poder fazer os diagnósticos precoces, por exemplo, de câncer. Antes que os outros meios
Há 5, 6 anos atrás, fizemos um diagnóstico de linfoma sem ela ter nenhum... Nada. Ela tinha feito, eu lembro até, fui eu que estava presente nesse exame, que eu brinquei até com o médico que solicitou, que era o Roberto Calil. Né? Olha, paciente normal, né? Já tinha uma ressonância normal, no entanto, tinha um PET positivo. Então, essa talvez seja a grande ferramenta hoje que nós temos na medicina nuclear, que muda o prognóstico da vida das pessoas. Por quê? Hoje, praticamente, tumor sólido. Quando você consegue detectar precocemente, antes de ter sintomas, antes de estar tendo outros sinais, você praticamente, em mais de 90% dos casos, você consegue a cura. E quando você não consegue a cura, você consegue sobrevidas enormes, com boa qualidade de vida. Sim, sim. Doutor Eleuso, a gente está chegando ao fim, mas eu quero que o senhor deixe para a gente uma última pergunta que a gente sempre faz. Qual é o seu lema de vida? Olha, eu vou utilizar algo que eu fiz uma postagem até recente nas mídias sociais. É algo que me marca muito a vida. É uma fala de Santo Agostinho. Enquanto eu tiver força para lutar, eu tenho esperança de vencer. Portanto, nunca perder a esperança e nunca deixar de lutar na vida. Obrigado pela presença. Com a palavra de hoje fica por aqui. Nós entrevistamos o médico Dr. Eleuso Spaiva e até o próximo programa.